Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, nosso objetivo é falar sobre o nome de Jesus, o que esse nome representa, o que esse nome significa para nós, que benefícios estão relacionados a este nome. Então, no capítulo 2, versículo 9, tem uma continuidade aqui de uma história, mas chega nesse versículo que diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então a gente já começa a perceber que o nome de Jesus, ele é um nome diferenciado. É um nome que tem autoridade, é um nome que é reconhecido em todas as dimensões, no céu, na terra, e aqui ele fala embaixo da terra, e a gente compreende que esse embaixo da terra se refere também ao mundo espiritual do mal. Em todos os lugares, o nome de Jesus é sobre todos. O nome de Jesus é maior do que o nome câncer. O nome de Jesus, ele é maior do que o nome Covid. O nome de Jesus é maior do que o nome morte. O nome de Jesus é maior do que qualquer circunstância contrária. Seja o que for que exista um nome, o nome de Jesus é superior a esse. E há de ter um reconhecimento de todos. Na hora que esse nome chega, é reconhecido a sua patente e a sua autoridade. O poder desse nome, ele já foi anunciado desde muito tempo. Vamos ver em Mateus, quando Jesus ainda estava, digamos, informe, né? Em Mateus capítulo 1, versículo 29. Desculpa. 21, Mateus capítulo 1, versículo 21, quando José estava receoso a respeito da gravidez de Maria, o anjo aparece para José em sonho, e ele diz no versículo 21, olha, tenha calma, não é do jeito que você está pensando não. Ele disse, José, versículo 20, parte B, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja Isaías capítulo 7, versículo 14. Desde muito tempo, né, Jesus ele é anunciado, e no versículo, aqui nessa parte diz, portanto, olha, muito antes de Jesus nascer, né, fisicamente, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Deus está entre os homens, Deus conosco. Agora vamos para Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
E o principado, o domínio, a autoridade, o governo está sobre os seus ombros. Ele traz o principado, ele traz o domínio, ele traz o governo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, mas quando Jesus veio ao mundo, quando ele já chega trazendo toda essa patente, ele já chega trazendo toda essa autoridade, porque a ele pertence, e toda essa condição de dominar sobre todas as coisas, ele carrega, ele tem isso nele. E aí ele vem ao mundo e se apresenta ao mundo. A força e a autoridade de Jesus, a sua majestade é tão grande, que quando ele nasceu, foi uma coisa extraordinária, porque os anjos já tinham visto Deus fazer muitas coisas, mas os anjos nunca tinham visto Deus descer ao nível do homem, se tornar um deles, e se revelar ao mundo. E quando ele nasceu, ainda bebezinho, a palavra diz que miríades, quantidade enorme dos exércitos celestiais, dos anjos, vieram testemunhar esse grande acontecimento. E se fez um espetáculo naquela noite, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, porque o Deus no meio dos homens se manifestou ao mundo. Quando no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vemos Jesus chegando a uma margem que ele atravessa o mar, uma parte do mar, e ele chega a uma margem, e lá tem um homem que ele é dominado por espíritos demoníacos. Uma quantidade enorme de demônios atuam naquele homem, de forma que ninguém consegue segurar esse homem, nem acorrentar. Se amarrassem ele quebrava as correntes. Mas olha o que aqui diz, Marcos capítulo 5. E esse homem, quando Jesus desce e começa a pisar ali nas margens do rio, esse homem endemoniado, que ninguém conseguia controlar ele, quando ele vê Jesus, ele corre em direção a Jesus. Ele vê Jesus de longe, mas quando ele percebe que é Jesus, ele corre em direção a Jesus e ele se prostra, e ele adora, ele reverencia. E as pessoas que estão ao lado de Jesus talvez nem tenham entendido, porque se diante de outros homens esse endemoniado maltrata e arrasa, mas diante de Jesus ele corre e começa a reverenciar, e já começa a falar sem ninguém dizer nada. Jesus simplesmente desceu do barco, ele diz, clamando com grande voz, diz: tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro, eu te peço, eu imploro que não me atormentes, porque só a sua presença aqui já me incomoda, só a sua presença aqui já é um sinal para que eu recue, você me atormenta só em chegar. E aqui tem esse versículo que ele até agora, mas ninguém está falando nada, e diz aqui, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. A presença de Jesus ali já era uma ordem para que aqueles demônios saíssem daquele lugar. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde dizendo: Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe que não os enviasse para fora daquela província. Amados, e aqui os irmãos conhecem a história.
Só que o que eu quero chamar a atenção é que até esse momento Jesus não tinha falado nada. Mas antes de Jesus chegar ali naquela terra, pisar ali, ele tinha atravessado as águas e houve inesperadamente uma grande tormenta. O mar se levantou em fúria, uma grande tempestade se levantou naquele momento que não estava nos planos da natureza, não estava projetado. Como é que eu digo isso? Porque eles estavam navegando e todos os marinheiros, todos os barqueiros sabem quando é que o mar está adequado para viajar. E aquela tempestade não estava na previsão daquele momento. Aquela tempestade, mas que se levantou para destruir Jesus e os apóstolos ainda no mar, aquilo ali, mas nós entendemos como uma investida satânica para matar Jesus afogado antes que ele chegasse em terra. Porque assim que Jesus chegasse em terra, uma libertação ia acontecer. E quando Jesus disse, cala-te vento, acalma-te mar, não foi somente as forças da natureza que estavam sendo obedecidas, mas todo o poder das trevas que tinha sido levantado naquele momento, foram dissipados pela autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus chega na terra, lá na praia, o comando já tinha sido dado. Ei, vocês têm que sair daqui, porque eu cheguei. E Jesus dá ordem, e aqueles demônios saem, e todo mundo fica admirado com aquilo. E Jesus passa a se manifestar, a se apresentar para as pessoas, todo mundo vai aprendendo a respeito de Jesus, e Jesus diz, olha, aquele que tem autoridade, ele sobre todo o poder do mal, sobre todas as enfermidades, ele tem autoridade sobre tudo isso. E aí Jesus faz um laboratório com os seus discípulos. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 17, Jesus reúne 70 discípulos que ele preparou, que ele instruiu, e ele diz, olha, eu quero que vocês caminhem, vão por aí, saiam pelas aldeias, pelos campos, e preguem o evangelho, cure os enfermos. Se chegarem numa cidade e vocês forem bem recebidos, fiquem lá. Se baterem na porta, alguém cumprimentar vocês com a paz, isso é bom, porque essa pessoa vai receber paz. Mas se alguém for grosseiro com vocês e não receber a paz, não fique tranquilo, porque a paz volta para vocês, e eu quero que vocês sigam por todas as aldeias. E eles vão, e quando eles voltam tudo alegre, e eles dizem, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aquilo que o Senhor conseguiu fazer com aquele homem lá em Gadara, aconteceu com a gente a mesma coisa. Pelo teu nome, até os demônios obedecem, as pessoas são libertas. E eles ficam tudo maravilhados, porque não somente os enfermos foram curados, mas as pessoas também ficaram livres das ações dos espíritos imundos. E Jesus fica alegre com isso, porque ele estava ali com eles ainda e viu eles sendo satisfeitos, voltando com um bom relatório. E Jesus disse, vocês viram isso? Vocês viram os demônios fugindo? Eu vi coisa maior do que isso. Eu vi o príncipe deles sendo derribado por terra. Eu vi isso. Mas eu não conto vantagem nessas coisas não. Eu quero que vocês se alegrem muito mais, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe por que vocês conseguem usar o meu nome? Sabe por que vocês usaram o meu nome e as enfermidades foram curadas? Sabe por que vocês usaram o meu nome e os demônios obedeceram? Porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está registrado nos céus. E talvez os irmãos digam, sim, irmão Vasconcelos, mas assim, hoje foi combinado para a gente estudar sobre o nome de Jesus. Amados, o nome de Jesus não está separado da sua pessoa. O nome de Jesus não está cortado da sua pessoa. Isso é importante dizer, mas porque senão a gente vai pensar que o nome de Jesus é um amuleto, é um nome, uma palavra mágica.
Não, amados, existe todo um processo, existe toda uma autoridade, existe todo um caminho que foi construído para que o nome de Jesus pudesse ser usado por nós com a mesma autoridade que ele tivesse fisicamente, presencialmente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13, quando Jesus dá a ordem, os discípulos passam por todos os lugares pregando, fazendo maravilhas, curando as pessoas, libertando, a igreja fazendo uso do nome de Jesus. Quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, isso é uma coisa notória, assim, forte em todas as pessoas. Aí, alguns judeus perceberam que os apóstolos faziam milagres, pronunciando o nome de Jesus. E aí eles disseram: oxê, eu também sei fazer isso. Eu também consigo fazer isso. Se esses apóstolos, se esses discípulos usam o nome de Jesus e cegos são restaurados à visão, paralíticos andam, curas acontecem, eu vou fazer também. E aí, versículo 3 diz: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, aqueles homens diziam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. E olha, e respondendo o demônio, o espírito maligno, o espírito maligno diz: eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E saltando neles, o homem que tinha espírito maligno se apoderou-se, dominou aqueles homens, se assenhorou deles, de 2, né? E pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Mas o nome de Jesus, usado por nós, não está desassociado da sua pessoa. Porque esses homens aqui, eles quiseram usar o nome de Jesus como uma palavra mágica, dizendo: olha, eu te repreendo, em nome de Jesus que Paulo prega. E aqueles demônios foram saber e disseram: eu sei quem é Jesus. E Paulo também eu conheço. Mas vocês, quem são vocês? E aí, amados, a briga, aliás, não teve nem briga, foi cacete. Porque quando é briga, os dois estão batendo, né? Agora cacete é só apanhando. Então, era 7, 5 correram, os dois não tiveram tempo e foram rasgados e saíram de lá nus. E foi uma situação pavorosa. Amados, o que é que faz o demônio ou o mundo do mal identificar em nós uma autoridade, uma autorização, uma legalidade para usar o nome de Jesus? Eu mostrei para vocês em Marcos, no capítulo 5, que Jesus, quando via ao longe, porque ao longe todos os homens são iguais. Ao longe, você vendo um grupo de pessoas, todo mundo é igual, você não reconhece ninguém. Mas os demônios já viram, já sabiam quem estava chegando ali e correram e se prostraram. Porque na dimensão espiritual existe uma identificação de quem tem autoridade. A gente fisicamente não vê, mas no mundo espiritual isso é reconhecido. E assim também, amados, a nosso respeito, nós temos uma identificação. No mundo espiritual, nós temos uma identificação que nos legaliza a usar o nome de Jesus. Eu pedi para a Dalila me ajudar e procurar a palavra insígnia. Vê se encontra aí, Dalila, insígnia. Olha o que significa essa palavra. Dicionário normal. Insígnia é um sinal distintivo que é atributo de poder, de dignidade, de posto, de comando, de função, de classe, de corporação, de confraria. Essas palavras, amados, quando elas são pronunciadas, elas batem em nós e elas levantam a nossa autoestima. Porque
Jesus colocou em nós uma identificação, insígnia, mas é um sinal. Pode ser, por exemplo, nos policiais, um desenho que eles têm nas suas roupas, que mostra ali a patente deles, se é um capitão, se é um general, se é um major, tem lá. Quando um soldado encontra outro pela sua vestimenta, ele sabe qual é a patente daquele policial que está ali. E se ele tem que bater continência. E aí, amados, quando Jesus diz, o nome de vocês está escrito no livro da vida, essa é a autoridade, esse é o sinal, essa é a insígnia que representa para nós poder, dignidade, posição, comando, função, classe, corporação, confraria, de que reino a gente pertence. Quando Pedro e João estavam saindo, quando eles estavam no templo de Jerusalém, acho que entrando, tinha um homem pedindo esmolas, e ele pede, e aí Pedro diz, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas uma coisa eu tenho. E aquele homem ficou olhando o quê? Ele disse, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-se e anda. Amados, Pedro percebeu que uma coisa ele tinha, que era dele, e que ele podia usar. E esse sentimento de propriedade não é exclusivo de Pedro. O Senhor nos deu, para todos nós, a legalidade de usar o seu nome. Amados, hoje é só uma introdução, porque muita coisa ainda vai ser falado. Mas eu quero que os irmãos percebam que vocês não acharam que foi muito atrevimento dos demônios debater com aqueles homens, mesmo eles usando o nome de Jesus, eles dizendo, olha, eu não conheço vocês. Era para eles terem recuado, amados. Aqueles demônios eram para ter recuado, mas eles se sentiram com autoridade para confrontar e dizer, não, a gente não sai não, porque você não tem autoridade para tirar nós daqui. Porque em algum momento, na história da humanidade, Satanás e seus anjos, seus demônios, receberam uma legalidade para atuar nesse mundo. Deus deu ao homem autoridade para governar, mas por conta do pecado do homem, o homem ficou desprovido de Deus, e aquela autoridade que até então era do homem, de governar, de dominar a terra, Satanás surrupiou. E ele fica atuando no mundo por conta da legalidade que o próprio homem deu para ele. E para que o diabo perca esse poder de ação que ele tem, é necessário que suas forças sejam quebradas. É necessário que ele não tenha nenhum motivo para acusar ninguém. Porque toda vez que alguém se depara diante dele, ele diz, ei, você é pecador. E Deus disse que você está morto por conta do pecado, você não tem autoridade de falar nada não. No dia que você estiver vivo, isso é Satanás falando com o homem, no dia que você tiver vida, no dia que você não dever nada, aí você vem tratar comigo, mas enquanto você estiver nessa condição, você é escravo, você não manda em nada aqui. Em muitas pessoas, mas Satanás monta em cima delas e diz, isso aqui é meu cavalo. E o diabo domina e escraviza as pessoas. Para que a força de Satanás fosse quebrada, é necessário que uma dívida de morte fosse paga perante Deus, para que ninguém mais precisasse morrer para salvar a sua vida, para que ninguém devesse mais nada para Deus. E Jesus, Ele é quem se oferece
para pagar essa conta. Jesus é quem se oferece para tirar do diabo toda e qualquer ousadia, para que o homem pudesse chegar diante de Deus sem culpa, sem condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, o Pai, conversando com Jesus, precisa salvar o homem. Eu fico imaginando o Pai, o Espírito Santo, o Pai, Jesus e o Espírito Santo conversando em uma reunião. Eles dizem: olha, nós temos um problema, nós temos uma coisa para resolver. Tem uma dívida de morte, a gente precisa quitar essa dívida, e a gente precisa tirar a força de Satanás, e a gente precisa trazer o homem de volta para mim. Quem é que vai? Isso foi uma reunião no céu, viu, amados? Quem é que vai? E Jesus se apresenta como voluntário. Ele diz: eu vou, envia-me a mim. Ele é o guerreiro de Deus. Ele é o valente de Deus. Na verdade, o mais valente de Deus. Ele é o que se dispõe para cumprir a missão. E ele diz: eu vou lá. É para fazer o quê? É para tirar a autoridade. Primeiro é para morrer, porque eu tenho uma dívida de morte. Depois você vai tirar a autoridade de Satanás. E depois você traz meus filhos para cá. Missão dada é missão cumprida. E ele vai. E aí, mas ele passa todo o processo de morte. E o interessante é que, no meio desse processo, Satanás ainda quer fazer um acordo. Satanás chega para Jesus e diz: o que foi aquele? O que é que você veio fazer aqui? O que foi que ele lhe ofereceu? Eu posso lhe dar, eu posso cobrir a oferta. Está vendo aqui o mundo? Tudo é meu. Você não precisa passar por isso para ter autoridade. Ele deu autoridade para você, eu lhe dou também. Tudo isso aqui é meu. Eu dou a quem quiser. Faça aliança comigo, se prostre aqui e me sirva, que eu lhe dou tudo. E a gente resolve a coisa aqui. E Jesus diz: sai para lá, Satanás, porque somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E o inimigo é derrotado já naquele primeiro combate. E aí, amados, Jesus se submete à morte. Ele paga o preço da morte. Embora que aquilo foi doloroso, tanto para Jesus fisicamente, como foi doloroso para o Pai. A morte de Jesus, ela foi tão dolorosa para todos, que a Bíblia diz que quando Jesus se contaminou totalmente com os nossos pecados, quando ele puxou para ele toda a carga, toda a culpa, todo o ato pecaminoso, ele puxou sobre ele, de forma que ele se fez pecado por nós, ou seja, Jesus ficou totalmente coberto pelos nossos pecados, totalmente envolvido por ele, de forma que quem olhasse para Jesus não sabia se estava vendo Jesus ou o pecado, porque ele se fez pecado por nós por completo. Aquilo foi algo tão terrível que diz a Bíblia que o pai, quando viu, virou as costas. E Jesus clamando: Deus meu, não me desampare. Quando é que a gente consegue imaginar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem uma ligação tão forte, que os três são uma pessoa, quando é que a gente consegue imaginar um momento na história da humanidade que o Filho ficaria desamparado do Pai? Meio que cortado do Pai. Deus se volta contra eles, dá as costas, e ele: não me desampare, Pai, Pai. E Deus não escutou mais. E ele segue o processo. Desce à sepultura e se apresenta no mundo dos mortos. E após Deus ficar satisfeito, quando Deus olhou, que viu que o seu filho morreu, se desligou dele naquele momento, morreu, aí o pai disse: pronto, agora eu tenho uma morte para mostrar na cara do diabo. E ele não vai ter mais nenhuma
legalidade de estar apontando o dedo sujo dele para mim, dizendo que esse tem que morrer, esse tem que morrer. Não! Ninguém mais tem que morrer, porque eu já tenho uma morte que serve para todo mundo. E aí, amados, isso foi tão forte, que em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, Colossenses capítulo 2 diz: olha, existia uma acusação contra nós. Todos os dias Satanás chegava perante Deus e dizia: esse tem que morrer, porque esse é pecador. Esse tem que morrer. Você disse, Deus, que se o homem pecasse, ele morria. Esse aqui pecou, tem que morrer. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não precisava nem dizer, porque todos os nossos atos são patentes e conhecidos perante Deus. Mas Satanás achava pouco e ficava constantemente acusando. Esse tem que morrer, cumpra a sua palavra, Deus. Esse tem que morrer, cumpra a sua palavra. Você não é Deus de palavra, não? Imagine essa cena. E aqui diz: e havendo aquela dívida, aquela acusação que existia contra nós, Jesus rasgou essa acusação. Ele riscou o papel que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. As acusações eram contra nós. E ele tirou de nós, ele pegou tudo aquilo, todos os nossos malfeitos, toda acusação, tudo aquilo que dizia que a gente tinha que morrer. Jesus pegou tudo isso, rasgou e colocou cravado na cruz. Morreu junto com ele. Passa. E quando ele fez isso, ele despojando os principados e potestades. Amados, nós não temos o costume de dar nomes a demônios. Nós não temos esse costume. Mas existem outras religiões que vivem disso. E nessas outras religiões, eles dizem o nome. Existe o demônio da cachaça, existe o demônio da prostituição, existe o demônio das intrigas, existe o demônio de morte, existe o demônio de bagunça na rua. E eles ficam dizendo nomes. E dizer isso aqui, é isso, é aquilo outro. A gente não utiliza esses termos porque não encontramos na Bíblia razão para falar. Porém, a Bíblia chama essas classificações de demônios e hierarquias de potestades, principados e potestades. Existem demônios que são príncipes, existem demônios que têm governo sobre uma região, existem demônios que atuam em determinada área. E essa é um tipo de classificação, principados e potestades. Ainda em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo entra em mais alguns detalhes, porque ele diz: principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, aquilo são hierarquias de demônios. O mundo das trevas organizado para destruir as nossas vidas. Volta lá, 16. 15, desculpa. Então, quando Jesus ele morre, quando ele ressuscita, ele tira a autoridade de todo principado e potestade. E o que é que faz? Ele expõe isso publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Mas ele tira a autoridade, o poder de ação de Satanás, e humilha ele publicamente nos 3 mundos: no céu, na terra e no mundo espiritual do mal. Jesus humilha Satanás e diz: é esse aqui o seu guerreiro? É esse aqui o capitão do mal? É esse aqui que está assolando a terra? Ele não tem autoridade nenhuma. Veja o que é que diz Lucas capítulo 1, 11, versículo 21 e 22. Estamos já terminando, amados. Hoje é só a introdução. Jesus dizendo: olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui é Jesus dizendo o que é que ele ia fazer. Ele não tinha feito ainda, mas ele dizendo o que é que ia fazer. Ele conversando com seus discípulos: olha, quando um valente, ele toma conta de uma casa, ele protege a sua casa e está dominando ali,
ele cerca a casa e tudo quanto tem está sobre o domínio dele. Ele é quem manda ali. Aqui ele está se referindo a Satanás. Olha, Satanás está dominando o mundo. É estranho, mas dizer isso, mas não está errado não. Satanás tem uma influência no mundo, tem um poder de ação no mundo. No Evangelho, em 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João diz, olha, o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele está como se estivesse dormindo, sem ação, no poder do maligno. O maligno é quem está atuando e o mundo, as pessoas estão totalmente submissas a essa condição. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz, olha, o Deus deste século está cegando o entendimento das pessoas, impedindo elas de ver a luz. Porque todo mundo está em trevas. Se o homem pelo menos tivesse a condição de enxergar a luz, ele sabia qual o caminho que ele seguiria. Mas o inimigo é tão astuto que faz questão de cegar o homem, para que ele não perceba, para que ele não veja a luz do Evangelho da paz e seja por ele liberto. Tem cegado o entendimento das pessoas. Ainda em João capítulo 14, versículo 30, Jesus conversando com os seus discípulos, olha, eu não vou falar mais nada com vocês por enquanto, depois a gente conversa mais, porque está chegando aí o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada a ver com ele, nem ele tem nada a ver comigo. Depois a gente conversa. E essas palavras, mas é para fazer apenas uma identificação que Satanás tem, ou tinha nas nossas vidas, um poder de ação. E aqui Jesus, olha, Jesus dizendo, o valente guarda a casa e fica dominando ali. Aí o 22. Mas, quando vem outro mais valente do que ele, vence ele. E tira dele toda a armadura. Tudo em que ele se garante. Irmãos, a garantia do pecado, do diabo, olha que coisa impressionante. A garantia do diabo, em que é que ele se segura? Em que é que ele se esconde? Em que é que ele enche o peito para dizer que pode avançar? A garantia dele é o pecado nosso. A gente sem pecado, o diabo sem força. A gente com pecado, o diabo com força. Aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, diz, olha, o pecado é um ferrão. Que ele tem força pela lei. O pecado é um ferrão, e quando ele fere, ele mata. E a pancada dele, o que dá força para ele perfurar e matar, é a lei. Que lei? Que diz que aquele que peca, morre. Essa é a lei. O salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, esse morrerá. Essa é a lei. E essa lei dá força ao pecado. O homem peca, consequentemente morre. E aí, a armadura de Satanás é o pecado do homem. Se tivesse um jeito de tirar o pecado do homem, Satanás perde as forças. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Satanás perde as forças. Volta lá para Lucas capítulo 11, versículo 22. Glória a Deus. Então esse mais valente chega e tira-lhe toda a armadura em que confiava e pega os seus despojos e reparte, distribui, tira para fora aquilo que ele aprisionava. E foi isso, amados, aquele dizendo que aquilo ia fazer. Eu sou o mais valente. E eu vou lá, vou enfrentar, vou tirar dele toda a armadura e tudo aquilo que ele aprisiona, eu vou trazer para fora. E foi isso que aconteceu com nós, amados, conosco. Estávamos aprisionados por Satanás. E Jesus nos tirou para fora. Aconteceu muito tempo atrás, no livro de Daniel, os irmãos conhecem essa história. Daniel estava orando a respeito de uma questão, e
Deus dá a resposta para Daniel. Porém, quando o anjo está vindo com essa resposta, ele é interceptado por legiões de demônios. E ele tem lá dizendo, o príncipe da Pérsia. A gente lê como o príncipe da Pérsia. Irmãos, mas esse príncipe da Pérsia não pode ser um homem, não, que foi nas regiões celestiais. Uma autoridade do mal, uma daquelas que eu falei, principado, potestade, algum daqueles. E quando o anjo vai passando, ele diz, ei, você não passa aqui não. Aí o anjo diz, rapaz, é melhor você deixar eu passar. Não, você não passa aqui não, aqui é tudo da gente, aqui é tudo de nós. Irmãos, eu estou falando assim só por força de expressão, mas eu não estou incorporado não, tá bem? Em nome de Jesus. Sou de Jesus, se eu não era, Senhor, eu te aceito agora, em nome de Jesus. Ah, você não passa aqui não. Rapaz, é melhor você deixar eu passar. Passa não. Tá certo. Esse anjo, ele não era um anjo de guerra, ele era um anjo de mensagem. Ele não tinha treinamento para briga. A função dele é anunciar. Está certo. Não vou brigar com você não. Você tá com essa banca toda porque você está pensando que vai brigar comigo. Não, não é deixar eu passar não. Aí ele faz uma ligação. Senhor, eu fui interceptado. O príncipe da Pérsia não está deixando eu passar. Rapidinho, amados, chega o arcanjo Miguel com toda a sua defesa. Mas há um embate ali, uma batalha é travada, e foi demônio voando para tudo quanto é canto, e acabou-se. Aí o anjo só, resolve aí, vice com ele, e foi embora para falar com Daniel. Aí, amados, alguém pode dizer, meu Deus, será que meu anjo ainda está enganchado lá em cima? Porque tanta coisa que eu já pedi e não chegou nada ainda. Senhor, manda Miguel resolver a parada lá que está tendo um congestionamento lá em cima. Aguarde o final da história. Mas Daniel, ele não tinha... Daniel foi considerado um dos homens mais sábios da sua época. Claro, não era mais sábio do que Salomão, porque Salomão é a referência, é o mais sábio de todos. Mas Deus deu para Daniel excelência de conhecimento. Ele foi um homem diferenciado na sua geração, conhecedor de todas as artes, conhecedor de todas as ciências. Um homem que Deus deu o dom para ele do conhecimento. Mas ele, olha que coisa impressionante, amados. Ele não tinha, por mais majestoso que Daniel era em termos de revelação com Deus, ele não tinha nem o conhecimento que nós temos e nem a autoridade que nós temos. A gente acha que, assim, que isso não é desse jeito, porque a gente se compara com Daniel e a gente percebe que estamos longe de Daniel, mas ele não tinha o conhecimento que a gente tem e nem a autoridade que nos foi confiada. E aí Jesus, ele humilha aquele valente, tira toda a sua confiança e traz para fora todos os seus despojos, tudo aquilo que ele aprisionava. Hebreus capítulo 2, versículo 14, estamos terminando, amados, porque hoje é só a introdução. Mais coisa vai vir por aí, sustente, viu? Aguente que vai vir coisa por aí. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Esse texto é muito interessante, eu vou chamar a atenção só para o final. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou das mesmas coisas. De quê? Da carne e do sangue. Para que pela morte de Jesus, ele destruísse, ele aniquilasse o que tinha, o quê? O império da morte. Satanás criou um império, amados. Ele criou um domínio, e o seu domínio era de morte, aprisionando os homens pelos seus pecados. E ele aniquilou o império, aquele que tinha o império da morte. Versículo 15.
e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando alguém queria se animar a alguma coisa, Satanás dizia: ei, aqui, ó, você tem morte, aqui, ó. Ameaçando com morte, travava todo mundo. Mas Jesus veio e destruiu, aniquilou o imperador da morte. E hoje, quando Satanás, olha, eu tenho morte, a pessoa, sai para lá, eu quero saber disso. Porque aquilo não nos atormenta mais. Não serve mais como acusação a nosso respeito. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou, vê se encontra uma versão que diz o império, no lugar de potestade, veja se tem uma, para a gente fazer a conexão com a outra lá de Hebreus. Bom, mas onde tem potestade, aí chegou. O que foi que Jesus fez? Sabe aquele império de morte? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós estávamos no império das trevas, nós não tínhamos cidadania, nós não tínhamos direitos lá, nós não tínhamos nenhum favor, lá só era pancada, destruição e morte, porque o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Qualquer perspectiva de vida a nosso respeito, a gente não tinha nenhuma. E Jesus foi lá e nos tirou desse império de trevas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras de Satanás. Ele destruiu o império, ele tirou a autoridade desse imperador, ele tirou a gente de um reino, e nessa condição a gente era escravo, mas aí ele nos transporta para um reino, do Filho do seu amor. E nesse transporte, amados, a gente era escravo aqui, ele nos leva para um outro local, para uma outra realidade, e nesse transporte, onde lá era de trevas, aqui é o reino do amor de Deus. Lá a nossa condição era de escravo subjugado, mas quando a gente vem para cá, amados, quando a gente vem para cá, a gente não vem como escravo humilhado. Tipo assim, era humilhado lá e agora é humilhado aqui. Ou seja, a gente não houve ganho nenhum, continua sendo humilhado do mesmo jeito. Não! Nossa condição aqui agora é de co-cidadão. Nossa condição agora é pertencentes à família do rei. Nossa condição agora é que a gente é também rei. Porque o reino que nós estamos envolvidos é um rei de reis. É um reino de reis. Somos servos? Somos. Somos empregados? Somos. Somos trabalhadores? Somos. Somos cooperadores? Somos. Mas somos também filhos. E somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Pelo dom da justiça, reinaremos em vida. E esse nome, amados, representa tudo isso para nós. Ele nos tira do império das trevas. E Ele nos dá dignidade. Ele nos dá reputação. Ele nos dá autoridade. E para terminar, amados, a nossa introdução. Marcos capítulo 15. Enquanto você está abrindo Marcos capítulo 15, em Atos capítulo 4, versículo 12, os apóstolos dizem: ei,
Não existe nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra e nem em outro lugar, pelo qual os homens possam escapar, pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser no nome de Jesus. Jesus está em toda a Bíblia, amados. Jesus é aquele animal que foi morto para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Jesus é aquela arca que salvou Noé e sua família do juízo, do dilúvio. Jesus é aquele carneiro que morreu no lugar de Isaac. Jesus é aquele sangue que foi colocado nos umbrais das portas lá no Egito para salvar o povo da morte. Ele está em toda a Bíblia, amados. Marcos capítulo 15, versículo 16. Eu errei, 16, Marcos 16, versículo 15. Jesus está se despedindo. Ele disse: eu estou subindo, estou indo embora. Mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Primeiro, o meu Espírito vai estar com vocês o tempo todo. Onde vocês se reunirem, não precisa ser muita gente, não. Se tiver 2 ou 3, se reunir no meu nome, eu já estou entre vocês. Mas eu estou subindo. E ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar as pessoas que crerem. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, se algo mortal entrar em vocês por meio dos olhos, por meio do nariz ou por meio da boca, não lhes fará mal. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E o Senhor, depois de lhes ter falado essas coisas, ele foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. Amados, sabe por que é que Daniel sofreu 21 dias? Quando uma legião de demônios interceptou a sua resposta, quando uma legião de demônios interceptou a sua bênção, quando uma legião de demônios interceptou um favor de Deus sobre a vida deles, porque Daniel, por mais sabedoria que tinha, ele ainda não tinha revelação a respeito do nome de Jesus. Por mais sabedoria que Daniel tinha, ele não recebeu para ele a autoridade, a legalidade, a ordem, o comando de, em vida, utilizar o nome de Jesus nessa terra. Ele ficou refém das condições celestiais, conforme estava acontecendo lá, porque ele não tinha interferência naquilo. Ele não tinha comando ao mundo espiritual do mal. Ei, amados, mas Jesus, Ele é o mais valente. Jesus é o que humilhou aquele valente. Jesus é aquele que tirou a autoridade daquele que nos humilhava. Ele destruiu o império das trevas. Ele
venceu todas as forças contrárias. E ele diz: olha, está aqui. Eu estou dando para vocês. Lembra quando vocês saíram em treinamento, lá quando eu mandei os 70? Agora é para valer. Aquilo foi só um treinamento que eu estava aqui vigiando. Era o laboratório, era aula prática. Vá que eu fico esperando. Agora é com vocês. Tome a sua insígnia. Tome a sua patente. Eu lhes dou poder e autoridade para que em meu nome vocês expulsem os demônios. Em meu nome vocês curem os enfermos. Em meu nome vocês rompam as barreiras do intelecto humano. Vocês falem novas línguas. Em meu nome, imponha as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Louvor, vem para cá. E em nome de Jesus, amados, nós vamos declarar a nossa satisfação, a nossa confiança, o que esse nome representa para nós. Amados, se Daniel soubesse o que a gente sabe, ele teria gritado lá: ei! Solta! Solta! E tinha sido respondido no primeiro dia. Amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não haja, Senhor, humilhação em nosso meio. Ei, amados, Satanás, ele quer que a gente pense que a gente não tem autoridade. Ele quer colocar dúvida na nossa fé. Ele quer que a gente desconfie da nossa patente no mundo espiritual. Ele quer que a gente morra, que a gente se apague, que a gente não brilhe. Mas é o evangelho da paz, amados, que vai nos dar, Senhor, toda a autoridade, toda a segurança. É o conhecimento da sua palavra. Oh, aleluia. Amados, fiquemos de pé. Adoremos ao Senhor. Enfoquemos este nome, o nome que está acima de todo nome. Amados, em nome de Jesus, a nossa alegria, a nossa dignidade, a nossa paz, a nossa segurança. Amados, em Jesus nós somos curados. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas, sobre o seu machucado, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Podemos usar o nome de Jesus, porque nós temos Jesus. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais puro, nome sublime, é o nome de Jesus. Cante, cante. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja receber Jesus
como Senhor e Salvador de sua vida. Dizer, olha, eu quero sair desse império de trevas, eu quero ir para o reino de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ele. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja fazer isso? Para ter os seus pecados perdoados e ficar livre de toda condenação? Tem alguém? Como eu não estou percebendo ninguém. E disse Jesus, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Deus, pela liberdade, pela autoridade que o Senhor nos deu de usar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos digam amém.